Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal, dar aquele super like de gostei. É super importante o seu feedback, então comenta aqui pra mim abaixo o que você gostaria de saber sobre os Estados Unidos. Não somente eu compartilho a minha rotina, né, mas a situação atualmente que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E justamente o vídeo de hoje eu vim bater um bate-papo com vocês sobre por que os imigrantes estão deixando os Estados Unidos, né? A gente está vivendo realmente uma situação muito delicada, né, com essas deportações. O primeiro fator que os imigrantes estão deixando, né, os Estados Unidos é pela questão do custo de vida. O custo de vida, como eu mencionei para vocês nos outros vídeos, tá altíssimo, tá muito caro viver aqui em Massachusetts, principalmente porque os valores, né, do aluguel, da alimentação aumentaram bastante. Então, assim, não somente aqui em Massachusetts, mas também em vários outros lugares, o custo de vida realmente está muito salgado, né, para você viver aqui nos Estados Unidos. Se você for alugar um apartamento, por exemplo, né, onde você mora sozinho, não compartilha com outras pessoas, né, não aluga para outras pessoas, então é mais caro ainda, né, para você viver sozinho, né, falando, né, de um apartamento de $2.600, $3.000, fora que, como eu expliquei para vocês, quando você vai alugar aqui um imóvel, você precisa não somente dar o primeiro mês, né, e o segundo e o depósito, né, que eles exigem bastante aqui. Além do aluguel, você também tem outras contas, né, que você precisa pagar, e quando você vai ver no final do mês, pesa muito, né, na balança, porque as coisas encareceram bastante. Antigamente, com $100, você ia no Market Basket, por exemplo, e você levava muita coisa para casa. Então, o primeiro fator que os imigrantes estão deixando os Estados Unidos é pela questão do custo de vida que está altíssimo. Até os próprios americanos, né, as pessoas estão vendo a oportunidade de imigrar, né, para outros países. Mas assim, sabe, pessoal, agora também, né, com a questão também da gasolina, devido a essas guerras, né, que tá acontecendo, então encareceram bastante. Muitas das vezes você precisa trabalhar 1 ou 2 trabalhos para você poder se manter aqui no país, e quando você vai ver no final do mês, você paga suas contas e não sobra nada. Outro fator que os imigrantes estão deixando os Estados Unidos é pela situação atual da reforma imigratória, da imigração. Aqui nos Estados Unidos está um verdadeiro caças-bruxas. Então você vê que a imigração estão nas ruas procurando as pessoas, né, prendendo as pessoas e deportando. Isso porque eu moro aqui e acompanho direto, né, a imigração nas ruas, levando as pessoas. E não somente aqui, pessoal, em Massachusetts, mas também em outros estados também, como vocês acompanham sempre no noticiário, o grande fluxo, né, nas ruas, né, prendendo as pessoas. As pessoas que vieram pelo México deram entrada no seu processo de asilo. Quando você dá entrada no seu processo de asilo, você tem que ter ciência de que o seu processo pode ser aprovado ou pode ser negado. Mas isso cabe ao juiz determinar se o seu caso é aprovado ou é negado. Então, pessoal, muitas pessoas foram e estão sendo deportadas, né, porque vieram pelo México, deram entrada no seu processo de asilo. E quando você dá entrada ao seu processo de asilo, é um tempo determinado, né, que a imigração dá para você permanecer no país enquanto o seu processo está em análise. O que muitas pessoas fizeram, né, porque a gente sabe que você pagar advogado com o custo de vida atual, e realmente muitas pessoas deram dinheiro, né, ao dar entrada no seu processo de asilo. E eu falo assim para vocês, esse canal, pessoal, não é um canal incentivando a imigração ilegal de maneira nenhuma, não é incentivando vocês a vir aqui para os Estados Unidos. Aqui eu compartilho não somente aqui a minha rotina aqui, vivendo nos Estados Unidos, mas a
situação real, né, que acontece aqui nos Estados Unidos. Um canal que eu falo não somente a verdade para vocês. Nos Estados Unidos, né, muitas pessoas com medo de saírem na rua, pessoas assim com medo também, ainda mais agora com esse fluxo de guerras acontecendo. Tem muitas pessoas que não estão tendo nem dinheiro para voltar para o Brasil, e outras pessoas que estão tentando voltar para o Brasil não tá conseguindo, justamente, né, por essa situação atual que é o fluxo, não é, que está acontecendo das guerras aqui nos Estados Unidos. Então muita gente, pessoal, se arrependeram bastante, ter entrado com seu processo de asilo porque viu que os seus processos foram negados. Pessoas estão voltando para o Brasil porque quando chegaram aqui viram que a realidade aqui é outra coisa. E eu falo para vocês, pessoal, não vale a pena você vir pelo México, você só vai vir acumulando dívida. Quando você chegar aqui e se deparar com outra realidade, e além de você acumular dívida, muitas das vezes você não tem nem o dinheiro para você voltar para o Brasil depois. Eu falo para vocês que se você tem um trabalho, foca em trabalhar e juntar dinheiro, para você lá na frente fazer seus investimentos, você fazer seu pezinho no Brasil, porque a vida aqui do imigrante, o imigrante sofre muito. Como é que vivem, né, os imigrantes, né? As pessoas estão com medo das deportações, as pessoas estão presos em casa, deixando de sair por conta dessas deportações, e é muito ruim o ser humano viver assim, se escondendo. As pessoas precisam trabalhar e muitas das vezes as pessoas deixam de trabalhar e as contas chegam. Então, assim, uma forma assim inteligente de você vir, vem pelo caminho legal, né? Tira seu visto, né? Se seu objetivo é ser estudante ou você vem querer somente turistar, venha pelo caminho certo, né? Venha pelo caminho legal, porque as pessoas fazem as escolhas assim, né, que eu acho que as escolhas são de cada pessoa, mas no fim das contas, quando você vai ver, né, as pessoas estão endividadas, passando por uma situação muito delicada. E se você pensar assim, pessoal, é uma forma inteligente de você poder se reorganizar quando você vai morar no exterior. Quando você prioriza trabalhar, juntar seu dinheiro, e vir de uma forma legal, tira o visto de estudante, de intercambista, de turista, e você só precisa concluir alguma coisa quando você tem uma experiência, né, morando fora. Então, assim, quando você vem pra cá morar no exterior, aí você vê se realmente excede a sua expectativa, para depois você não se frustrar. Então, o grande erro das pessoas é acreditar em tudo que os youtubers falam. Eu falo a realidade, porque eu moro aqui e sei como as coisas funcionam. Bem-vindos aos novos inscritos aqui no meu canal, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Peço desculpas se vocês verem que há muito corte aqui dos meus vídeos. Eu ainda não encontrei um profissional para fazer edição dos meus vídeos, então eu mesmo que gravo, que edito, né, os vídeos. E quando você começa um canal aqui no YouTube, né, é muito trabalhoso, né, para poder você gravar, editar, requer muito o nosso tempo. Então, assim, agradeço muito, né, aos novos inscritos